palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amém. Senhor, nós queremos também colocar diante do Senhor as pessoas enfermas por quem nós temos orado. Lembramos, ó Deus, da Regiane, tem misericórdia dela, Senhor, cura, Pai, toda enfermidade, restaura plenamente a saúde dela. Lembramos também, Pai, da nossa irmã Alexandra, mais uma vez oramos pela sua saúde. Lembramos também, ó Deus, nossa irmã Dona Nadir, a nossa irmã Dona Maria Rosalina, nossa irmã Creuza, nosso irmão Euler, nossa irmã Dona Maria Eunice, nossa irmã Aparecida, nossa irmã Dona Maria Dias, nosso irmão Diácono Reynoso, nossa irmã Dona Ida Lanes, ó Deus, os irmãos das congregações também que passam por suas enfermidades, enfim, ó Deus, restaura, Senhor, a saúde de cada um dos teus servos e servas que se encontram enfermos, para a glória do teu nome. E agora, Deus, ensina-nos a tua palavra, na continuidade da exposição do livro do profeta Amós. Nessa noite nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no primeiro estudo dessa parte introdutória, dessa exposição do livro de Amós, nós trouxemos aqui algumas informações biográficas sobre o profeta Amós, também o contexto histórico, geográfico em que ele viveu. Nós trouxemos aqui também uma noção geral e panorâmica do conteúdo profético desse livro. Lembrando mais uma vez também que nós estamos usando como fonte de pesquisa, primeiro a palavra de Deus, e depois o livro, o comentário de Amós, do nosso irmão reverendo Hernandes Dias Lopes. E naquela primeira parte introdutória, nós falamos a respeito de Amós, o profeta boieiro, sobre a pessoa dele, sobre o tempo que ele viveu e a mensagem que ele traz para nós no seu livro profético. E nós vimos também que Amós, ele era um pastor de ovelhas, ele era um agricultor da região de Tecoa, que era uma aldeia lá na região norte da Judéia, lá no 8º século antes de Cristo, e ele agiu hoje, ele atuou como profeta nos governos de Uzias, que era rei de Judá, na parte sul lá da Palestina, e também no governo de Jeroboão II, que era rei de Israel, lá na parte norte da Palestina. E Amós, ele foi chamado por Deus para ser profeta durante o governo desses dois reis, que atingiu o período do ano 790 até o ano 752 a.C., perfazendo um período de 38 anos que ele atuou como profeta em Judá e principalmente em Israel. E nós vimos também naquele estudo introdutório que a mensagem de Amós nesse livro ela se concentra em 3 pontos centrais ou principais. Primeiro, ele fala a respeito dos privilégios que implicam em perigo, ou seja, quando nós somos abençoados por Deus, privilegiados por Deus, nós temos que ter cuidado para que a bênção, o privilégio, não nos leve a pecar contra Deus, a desagradar o coração de Deus, e foi exatamente isso que aconteceu com Israel e Judá naqueles tempos. A segunda lição que nós aprendemos com Amós é que Deus não isenta o seu povo dos seus juízos quando eles são necessários. Deus não poupa nem o seu povo, nem os seus filhos dos seus juízos quando o seu povo precisa ser tratado, disciplinado por Deus. Então, Deus não isenta nem o seu próprio povo da manifestação dos seus juízos. A terceira lição que aprendemos nesse livro de Amós é que a profissão de fé e a prática religiosa são inválidas se elas não forem seguidas de evidências claras. Ou seja, nós precisamos evidenciar de maneira clara a nossa profissão de fé, a nossa vida como servos e servas de Deus. Nós precisamos evidenciar de maneira clara para que o mundo perceba que nós somos diferentes. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que pertence a Deus e serve a Deus. Isso precisa ficar bem nítido para as pessoas que nos conhecem e acompanham a nossa vida no dia a dia. Então esse é o resumo da primeira parte da introdução a esse livro de Amós, na exposição
desse livro. E hoje nós vamos pensar sobre 4 aspectos que esse livro apresenta para nós, que é a situação política, econômica, moral e espiritual de Israel e Judá naqueles tempos do profeta Amós. Vamos pensar primeiramente na situação política do povo. Portanto, no ano 930 a.C., lá no final do 10º século a.C., houve ali um conflito entre Roboão, filho de Salomão, que havia assumido o trono de Israel, e Jeroboão, que acabou promovendo uma conspiração contra o rei Roboão. E nesse conflito, então, entre Jeroboão e Roboão, houve a divisão do reino de Israel. Jeroboão, que se tornou, então, o rei Jeroboão I, ele levou consigo 10 tribos das 12 tribos de Israel para a região norte. Ali estabeleceu o reino de Israel com a capital na cidade de Samaria. Então ele constitui o reino de Israel com a capital na cidade de Samaria. Roboão, por sua vez, ele ficou na parte sul com apenas 2 tribos, e esse reino do sul passou a ser chamado então de reino de Judá. E nós vemos isso registrado lá no livro de 1 Reis, no 1 Reis, capítulo 11, capítulo 12, também 2 Crônicas, no capítulo 10. Depois você pode observar esses capítulos lá e você vai perceber como aconteceu essa divisão de Israel, Israel ao norte, agora Judá ao sul. E você pode acompanhar comigo já de uma vez, que com essa divisão do reino, as 10 tribos que foram para o norte, para o reino de Israel, elas afastaram-se da lei de Deus, e nós podemos ver o registro disso lá em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, quero que você abra comigo o texto lá, versos 28 a 33 do capítulo 12 de 1 Reis, diz assim a palavra de Deus: pelo que o rei Jeroboão I, no caso, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois em Betel, um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentro do povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, e qual a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. Então, assim que ele estabeleceu o reino de Israel, ele implantou a idolatria na nação. E ele então estabeleceu 2 locais de adoração àqueles bezerros que ele fabricou para que o povo adorasse como se fossem deuses daquele povo. Então ele já começa o reino mergulhando o reino de Israel na idolatria. E durante 209 anos, Israel teve 19 reis, dentre 8 dinastias de reis, e nenhum desses 19 reis fez o que era bom e reto perante o Senhor. Você pode observar, lendo lá os livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e você vai perceber que nenhum dos reis de Israel fez o que era bom e reto perante o Senhor. Eram péssimos reis, que mergulharam a nação de Israel no paganismo e na idolatria. Então, Jeroboão I, ele deturpou a religião em Israel e a transformou num instrumento político para atingir os seus próprios objetivos. Agora eu pergunto para os amados irmãos: será que isso existe hoje no Brasil? Será que isso acontece hoje também no nosso país? Líderes religiosos e políticos, pastores, que usam, infelizmente, a religião para se projetarem politicamente. Aí nós temos líderes religiosos que conciliam ou tentam conciliar a religião com a política para se promover politicamente. Então, meus irmãos, líderes religiosos que conciliaram no passado a religião ou o ministério
como servo de Deus com a política e se deram bem nisso. São raríssimas exceções, tanto na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como na história extra-bíblica também. Vamos pensar em alguns exemplos aqui. José do Egito, ele foi bem sucedido como servo de Deus e como político também, porque chegou a alcançar o posto de governador-geral do Império Egípcio. E ele não agiu com infidelidade para com Deus. Ele não procurou seus próprios interesses, mas os interesses de Deus, do reino de Deus e do povo de Deus. Portanto, José soube conciliar a vida de serviço a Deus com uma vida de serviço ao Estado, uma vida religiosa com a vida política. Nós temos o exemplo de Daniel na Babilônia, que foi com 17 anos cativo para a Babilônia, e ele pôde conciliar a sua vida de serviço, de fidelidade a Deus, com a sua atuação política e influência política na Babilônia, chegando a ser chefe dos prefeitos de 120 províncias da Babilônia. Ele não foi infiel para com o Senhor, ele manteve a sua fidelidade a Deus, a política não o tirou da sua vida de fidelidade e serviço a Deus. Nós temos o exemplo de Samuel, que acumulou os cargos, os ofícios de profeta, sacerdote e juiz ao mesmo tempo. É o profeta, sacerdote e rei, porque ele foi juiz, o primeiro juiz de Israel, então ele também manteve a sua fidelidade para com Deus, conciliando a sua vida de religioso como líder político também em Israel. Agora vamos para a história. O nosso nobre reformador João Calvino diz a história que ele foi governador de Genebra por 25 anos, conciliando com a atividade pastoral. Então ele foi pastor, teólogo, líder religioso em Genebra, e durante 25 anos também ele atuou como governador. Ele conseguiu conciliar a vida política com a vida religiosa. Nós temos o exemplo de Abraham Kuyper, lá na Holanda, que viveu entre o século XVIII e XIX. Ele foi um teólogo, jornalista, pastor, escritor, e ele foi um grande estadista também na política da Holanda, e não se corrompeu e manteve firme a sua fidelidade a Deus, conciliando a religião com a política. Nós temos o exemplo de Martin Luther King, no século XX, nos Estados Unidos. Ele que era um pastor e que foi também um ativista político, defendendo a questão, combatendo o racismo lá nos Estados Unidos. E Martin Luther King, ele também conseguiu conciliar a vida religiosa, a vida pastoral, com a questão política também. São exceções à regra. Geralmente, religiosos que se envolvem na política acabam se corrompendo, e aí não vira nada, nem na política e nem na religião também. E é interessante, meus irmãos, que todos os 18 sucessores de Jeroboão I andaram pelo mesmo caminho dele no governo de Israel. Eles foram péssimos na questão política, porque eles também foram péssimos na questão religiosa, porque eles desprezaram a Deus e a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, quando nós desprezamos a Deus e a sua palavra, nós não somos bem-sucedidos nem na política nem na religião. Foi isso que aconteceu com Jeroboão I e todos os seus sucessores no trono da nação de Israel. Irmãos, vocês já viram falar numa região antiga chamada Crescente Fértil? Quem estudou aqui segundo grau, o ensino médio, deve ter estudado sobre a questão do Crescente Fértil. O que era o Crescente Fértil? Crescente Fértil eram civilizações antigas cujos territórios eram banhados pelos rios Nilo, Tigre e Eufrates, e essa região ela era habitada por povos como os sumérios, os persas, os assírios, os egípcios, os hebreus, que eram os judeus, os fenícios e os mesopotâmios também. E essas terras que essas civilizações viviam eram terras muito férteis, até porque eram regadas por esses 3 rios. Então, essas terras do Crescente Fértil eram muito produtivas. Havia muita produção agrícola que trouxe muita prosperidade para esses povos, para essas civilizações antigas.
E do ano 800 até o ano 745 a.C., esse crescente fértil, essa região com os seus povos, desfrutou de muita paz e também de muita prosperidade nesse período de 55 anos. Agora, é interessante e curioso que nesse período de prosperidade, para com aquelas civilizações pagãs e ímpias, nesse período apenas Israel e Judá viveram os seus conflitos. Eles se degladiavam entre si, eles se guerreavam entre si. Lembra de Asa e Baasa, rei de Judá e de Israel, que envolveram-se numa guerra sangrenta, e outros reis de outros períodos também, de Israel e Judá, eles brigavam entre si. Havia conflitos armados com muito sangue derramado dentre o próprio povo de Deus, enquanto as nações ímpias ao redor viviam em paz e em prosperidade. Irmãos, é triste, é muito triste a gente saber que, às vezes, há mais conflitos dentro das igrejas do que fora das igrejas. É triste saber disso. Às vezes, igrejas se degladiam, crentes se degladiam, não conseguem viver em paz, enquanto o mundo ao redor consegue viver em paz. Exemplo, as mídias e redes sociais no Brasil, em todo o tempo você pode conferir isso que eu estou falando, em todo o tempo divulgam discussões, ataques entre líderes evangélicos de renome. E isso se traduz num escândalo atrás do outro, cada vez pior. Eu me lembro, na década de 80, década de 90, a televisão era usada pelos evangélicos, pelas igrejas evangélicas, para evangelização. O objetivo era evangelizar, não mais que isso. Eu me lembro, no início da década de 90, eu assistia muito aquele programa do Carlos Apolinário. Eu não sei se você viu falar desse pregador, Carlos Apolinário, lá em São Paulo. Ele tinha um programa, acho que todo sábado de manhã, eu não sei se pela Record ou pela Bandeirante, eu amava assistir Carlos Apolinário, porque era um programa que tinha músicas evangelísticas e tinha uma parte de pregação evangelística que alcançava muitos e muitos brasileiros com a pregação do Evangelho. Mas, ao longo do tempo, isso foi mudando. Os programas televisivos de evangelho se tornou palco de conflitos teológicos, discussões pessoais, ataques pessoais de líderes contra líderes, promovendo escândalo no país, como acontece até hoje. Você pode entrar lá no Facebook, lá no YouTube, e você vai ver isso, infelizmente. Então, irmãos, os governos de Jeroboão II em Israel e de Uzias em Judá foram, na verdade, uma exceção à regra. Porque Uzias e Jeroboão II, eles não entraram em conflito, mas eles viveram em paz, um período de grande prosperidade. Tanto é que esse período do governo de Uzias e Jeroboão II foi apelidado de Idade do Ouro, ou Idade de Ouro, porque foi um período de muito crescimento, de muita expansão, de muita produção agrícola, de muita prosperidade, até porque Uzias, você pode conferir na Bíblia, no Velho Testamento, ele é chamado amigo da agricultura. Ele era um empreendedor, ele fez muitas obras em Israel, então, em Judá. Então, Judá e Israel prosperaram muito no período desses dois reis. Tanto é que a população, os cidadãos de Judá e Israel, eles viviam tranquilos, em paz, sem medo de guerra, de ataques contra eles. Você pode perceber, capítulo 6, veja comigo aí, Amós 6, verso 1, diz assim: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Então eles viviam à vontade, uma vida tranquila, uma vida confortável, né? Ali porque não havia guerra, não havia conflito entre eles. Portanto, não se cogitava a ideia de uma crise ou de um colapso nacional,
tanto em Israel como também em Judá. Mas eles não imaginavam o que viria contra eles uns 10 anos depois, porque depois de uns 10 anos vieram as desordens políticas, a decadência moral, econômica e muitas mortes e destruição em Israel e Judá. Porque agora a paz nas fronteiras, a prosperidade interna, a riqueza unidas ao abandono de Deus, corrompeu os governantes e o povo, e então a falência, a decadência, ela foi inevitável. Por quê? Como nós dissemos a princípio, os privilégios trazem perigo. Quando nós estamos crescendo muito, prosperando muito, nós temos que viver, como diz uma linguagem popular e até pejorativa, ficar de orelha em pé. Ficarmos ligados, ficarmos antenados, para que o bem bom, a bênção, a prosperidade, o progresso, o crescimento, a paz, não venha se tornar algo perigoso e trazer consequências por desobedecer a Deus ou abandonar a Deus e a palavra de Deus. Então essa era, em resumo, a situação política de Israel e Judá naqueles dias do profeta Amós. Agora vamos pensar um pouco na questão da situação econômica daqueles dois reinos. O poderio econômico de Israel é revelado nos imóveis, nas residências luxuosas, conforme capítulo 3, verso 15, você pode conferir comigo. Capítulo 3, verso 15 diz assim: derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Olha, eles moravam bem, residências de inverno, casas de verão, casa de marfim, era algo extremamente suntuoso e luxuoso. Agora, capítulo 6, verso 4 a 6, eles viviam uma vida de conforto, com muita comida, muita bebida e muita festa também. Veja capítulo 6, ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel, passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus, sois melhores que esses reinos, ou será maior o seu território? Aliás, capítulo 6, verso 4 a 6, desculpe, irmãos, eu li errado aqui. A partir do verso 4, que dormis em cama de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Veja bem, estilo de vida confortável, luxuoso, vivendo o bem bom da prosperidade a população de Israel e Judá. Só que acontece o seguinte: havia muita desigualdade social, havia muita injustiça social, havia muita concentração de renda, isso acontecia por conta da opressão, da injustiça dos poderosos e ricos contra aqueles que eram mais pobres. Veja o capítulo 2, versos 6 a 8, e o profeta diz assim, capítulo 2, 6 a 8 diz assim: tocar-se a trombeta na cidade, capítulo 2, estou lendo o capítulo 3, capítulo 2, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa de seu Deus bebe o vinho dos que foram multados. Agora capítulo 5, versículo 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados, afligir o justo,
tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Então, por um lado, muitos viviam no luxo da riqueza, mas viviam na base da injustiça, da opressão contra os necessitados, contra os pobres. Por isso a desigualdade social, uns muito ricos e outros muito pobres. Então havia desonestidade, havia extorsão no comércio por parte dos comerciantes gananciosos. Capítulo 8, verso 4, ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sandálias, e vendemos o refúgio do trigo. Então eles ficavam elaborando, maquinando, arquitetando formas de subornar, de corromper, de extorquir os pobres, e os necessitados viviam enriquecendo dessa maneira. Então, irmãos, desonestidade, injustiça social, corrupção, exploração, extorsão, ganância havia em Israel e Judá naqueles tempos. Aí eu pergunto, mais uma vez, será que hoje no Brasil não é assim também? Será que não há semelhança com o nosso país hoje que nós vivemos? Essas mesmas realidades vividas hoje no nosso país também, meus amados irmãos. Irmãos, nós vimos então aqui a questão da situação política, da situação econômica, e agora vamos pensar um pouco sobre a situação moral de Israel e Judá naqueles tempos. Veja bem, nenhum profeta clamou com tanta eloquência contra a injustiça e a imoralidade que havia em Israel e Judá naqueles tempos. Por quê? Israel e Judá violaram os conceitos morais e sociais estabelecidos por Deus, na lei de Deus, na sua palavra. E toda nação que age dessa forma está fadada ao juízo de Deus e até mesmo à destruição. Se nós formos colocar no papel a lista de nações e impérios do passado que foram destruídos por Deus por causa da desobediência a Deus e à palavra de Deus, nós vamos ter uma lista muito grande. Nações e impérios que foram destruídos pelo juízo de Deus por causa da rebeldia contra Deus. E aqui você pode observar, eu nem vou ler todos os versículos, mas você depois pode conferir comigo o que aconteceu com muitas nações no passado por causa da desobediência para com Deus. O capítulo 1, verso 5, diz assim, quebrarei o ferrolho de Damasco, eliminarei o morador de Bequeate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Mas aí nós temos também versículo 8, versículo 10, versículo 12, versículo 14 do capítulo 1, nós temos versículo 2, versículo 3, 4 e 5 do capítulo 2, que mencionam várias nações que Deus destruiu por causa da desobediência para com Deus. Nós nem vamos ler os textos aqui porque vai demorar um pouco. Depois você pode conferir. E aí, irmãos, Israel e Judá se corromperam também em extremo. O povo de Deus se corrompeu em extremos. Para os irmãos terem uma ideia, os sacerdotes que deveriam zelar por uma vida de pureza e santidade, os sacerdotes, eles adulteravam dentro dos templos. As mulheres, elas viviam de forma leviana, em festas de bebedeira. Os juízes calavam a voz da consciência. Não havia a plena liberdade de expressão, havia, na verdade, censura, como estão querendo implantar no Brasil hoje. Eles negociavam, eles vendiam as sentenças, eles tiravam o direito dos justos. Os ricos, por sua vez, eles tramavam impiedosamente
contra os necessitados para explorar os pobres. A imoralidade dominou os governantes e os governados também. Aí eu pergunto mais uma vez, será que é mera coincidência o que acontece com o nosso país hoje, exatamente essas coisas que estão acontecendo? Na verdade, se formos analisar bem friamente, o nosso país subsiste hoje pela graça e pela misericórdia de Deus. E eu creio que pela oração e pela intercessão do povo de Deus em favor dessa nação, porque a situação moral do nosso país hoje é extremamente preocupante. Mas vamos pensar agora, por último, na situação espiritual de Israel e Judá naquele período. O rei Jeú, ele foi o 11º rei de Israel na sequência dos reis de Israel. Ele governou do ano 841 até o 813, portanto um período de 28 anos do governo do rei Jeú em Israel. Mas acontece que no ano 841, quando ele assumiu o trono de Israel, ele aboliu os altares de adoração, os postes ídolos que eram usados para adoração ao deus Baal. Mas Jeroboão I, quando assumiu o trono de Israel, lá no ano 930, quando ele instituiu a nação de Israel, ele introduziu a adoração a esses bezerros de ouro que nós já mencionamos lá em 1 Reis, capítulo 12, com adoração em Betel e em Dan, 2 centros de adoração aos bezerros lá em Israel. E com isso, como nós dissemos, Jeroboão então mergulhou Israel na idolatria. Jeú acabou com a adoração a Baal, mas ele não acabou com a adoração aos bezerros de Jeroboão. E com isso, então, a nação estava moralmente e espiritualmente corrompida. Profetas e sacerdotes viviam a serviço dos seus próprios interesses e não os interesses do povo, da população. E então Amós, ele descreve no seu livro essa forma, de modo contundente, a decadência moral e religiosa de Israel e Judá. Porque havia lá uma liturgia diversificada, eu diria que até muito criativa, havia muita música, muito louvor, muita adoração, muita celebração, mas nada daquelas expressões culticas agradava a Deus verdadeiramente. Capítulo 2, aí 1 Reis, capítulo 12, quero que você abra lá, verso 32 e 33 de 1 Reis, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus, verso 32 e 33, fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. Então, Jeroboão comandou essa expressão toda de idolatria em forma de festa, de culto, de adoração, pensando que estava agradando o Deus de Israel. Irmãos, eles iam aos templos para adorar a Deus, mas, ou seja, não para adorar a Deus, ainda que pensavam que estavam adorando, mas eles iam para multiplicar os seus pecados contra Deus. Isso por parte de Jeroboão I. Só que toda essa idolatria foi perpetuada também no 2º Jeroboão, no governo de Jeroboão II, 129 anos depois de Jeroboão I. Irmãos, caminhando para o final, semelhantemente, aqui no nosso país, as festas juninas, ou festas julinas, ou outras festas idolátricas, elas são realizadas em louvor aos falsos deuses, pensando-se que estão agradando a Deus com essas coisas.
E nós, os crentes em Jesus, nós não podemos ser participantes, nem cúmplices, nem coniventes com essas expressões populares de idolatria clara no nosso país. Aí, para improvisar, ou para disfarçar, ou para contextualizar, entre aspas, as igrejas evangélicas têm inventado e realizado as chamadas festas do milho, que, na verdade, devem ser tipos de festa que nós devemos evitar para não transparecer a concordância ou a imitação das festas juninas ou julinas em adoração ao São João, ao Santo Antônio e ao São Pedro. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós devemos evitar a aparência do mal. Nós não devemos fazer festas que se assemelhem às festas pagãs do mundo sem Deus. Então, nós precisamos ter cuidado e prudência para nos mantermos longe, veja bem, nos mantemos longe de toda a idolatria e de todo tipo de pecado contra Deus. Aí eu quero finalizar com Mateus, capítulo 10, no versículo 16, quando Jesus diz as seguintes palavras: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ele diz: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós temos que fazer e manter a nossa diferença do mundo caído, do mundo sem Deus, do mundo mergulhado nas trevas do paganismo e da idolatria. Então, irmãos, concluindo, nós estudamos hoje, então, sobre a situação política, a situação econômica, a situação moral e a situação espiritual de Israel e Judá contemporâneos de Amós. E nós precisamos lembrar o seguinte: o Brasil e a igreja no Brasil, inegavelmente, atravessa hoje uma profunda crise política, econômica, moral e espiritual, à semelhança de Judá e Israel naqueles dias. Então, qual deve ser a nossa postura como igreja do Senhor Jesus? Cabe a nós, crentes no Senhor Jesus, nos mantermos firmes na palavra de Deus, ainda que isso custe um preço, quem sabe um preço caro, mas nós temos que manter a nossa firmeza em Deus e na palavra de Deus, a nossa fidelidade a Deus e a palavra de Deus, e precisamos também clamar pela nossa nação e clamar pela igreja do Senhor Jesus, da qual nós fazemos parte, na nossa nação. Porque é perceptível que hoje nós carecemos, no nosso país, de restauração, de transformação. Carecemos, na verdade, de um verdadeiro avivamento de Deus nesse país e na igreja nesse país também. É por isso que, na verdade, as nossas reuniões de oração deveriam estar abarrotadas de crentes orando e clamando pelo país e pela igreja. Essa é a grande realidade. Mas às vezes nós ficamos assistindo o bonde da história passar, às vezes acomodados, de braços cruzados, conformando-nos com a situação atual que nós vivemos. Não pode ser assim. Nós temos que lembrar que em toda a história, quando o povo de Deus se levantou e se colocou na dependência de Deus e clamou ao Senhor, Deus transformou. Deus mudou a condição de pessoas, de indivíduos, famílias e nações inteiras. Então não podemos dizer que o nosso país hoje não carece da oração, da intercessão, do clamor do povo de Deus, para que Deus possa mudar essa realidade política, econômica, moral e espiritual que enfrentamos hoje no nosso país. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de nós, do nosso país e da igreja no nosso país também.